Oi, gente. Vocês lembram do General Pazuello, aquele general cloroquina que não sabia nada do SUS, mas que foi ministro porque foi indicado pelo Bolsonaro? Pois é, ele voltou com suas fakes tentando ligar o PT a Hamas e foi desmontado, foi completamente destruída essa narrativa pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que aproveitou para dar uma aula para o Pazuello como é que funciona o Conselho de Segurança da ONU. Mas essa aula não é importante para o Pazuello, porque ali não vai, os ouvidos são surdos, não vai adiantar nada. Mas é importante para vocês compartilharem, para desmontar essas narrativas junto às pessoas que ainda as disseminam. Então eu vou mostrar a fala aqui do Pazuello e a resposta brilhante do Mauro Vieira, que inclusive trouxe detalhes de como é que os brasileiros foram resgatados, né, os brasileiros palestinos resgatados lá de Gaza. Vamos assistir e depois eu vou tecendo alguns comentários. Vamos lá. A segunda, o senhor compreende a importância para a segurança nacional em reconhecer que o Hamas é um grupo terrorista, para que nossas forças de segurança de defesa possam aprofundar operações policiais e de inteligência sobre as atividades do Hezbollah e do Hamas e de outros grupos radicais islâmicos que estão atuando na tríplice fronteira brasileira, hoje, próximos à Foz do Iguaçu, e principalmente após o chefe do grupo terrorista Hamas ter determinado que os radicais fundamentalistas ataquem locais frequentados pela comunidade judaica no Brasil e no mundo, a importância começa por aí. Eu não tenho dúvida da diferença entre parte do povo palestino que vive e quer a paz na região e os integrantes do grupo terrorista Hamas, em conluio com palestinos fundamentalistas que lhe dão suporte. Há uma diferença aí. E ela também é óbvia, como acontece nas nossas comunidades, como por exemplo no Rio de Janeiro. Posso inferir que essa diferença parece não existir para o governo e sua política externa hoje? Não pode inferir isso não. Aliás, suas inferências em geral estão erradas, o ministro vai demonstrar. Eu posso inferir isso? O Brasil, o presidente Lula, o Brasil não teve nenhuma dificuldade em dizer que foi um ato terrorista do Hamas. Agora, o Brasil não tem relações com o Hamas. O Hamas é uma organização política que tem um braço militar que domina a faixa de Gaza. Foi uma imposição externa, uma realização no momento dado de eleições, e que nessa eleição o que aconteceu foi que o Hamas ganhou, porque a faixa de Gaza é um território muito pequeno, tem 2.300.000 pessoas, que não tem possibilidade de ir e vir, eles não podem sair dessa faixa, a não ser com autorizações especiais, e é um lugar em que acho que 60% ou 70% são jovens sem nenhuma perspectiva de futuro. Os que estão lá confinados, eles... Talvez uma das poucas alternativas seja justamente o engajamento numa política mais ativa de confrontação com os vizinhos. Então, nós não temos relações com o Hamas, não negociamos com o Hamas, jamais. O que nós fizemos, e eu pessoalmente falei com o ministro do Exterior do Catar, que também é o primeiro-ministro do Catar, eu estive com ele em Nova York da última vez e falei com ele 2 vezes por telefone, como um país importante na região e que tem contatos com todas as vertentes e todos os movimentos, eu pedi que eles nos ajudassem na liberação dos brasileiros, dos binacionais palestinos brasileiros e seus familiares que estavam retidos em Gaza. E isso eu fiz e fizemos, mas falamos com o Catar e pedimos que eles nos auxiliassem. Da mesma forma que eu falei com o ministro do Exterior da Jordânia, que falei com o ministro do Exterior do Irã. Percebeu, Pazuello? Ele falou com o primeiro-ministro do Catar, da Jordânia e do Irã, buscando ajuda para esses falarem com o Hamas e ajudarem que os brasileiros voltassem. E foi assim que o governo brasileiro retirou os brasileiros palestinos que estavam na faixa de Gaza. Todo mundo lembra do avião, né, que trouxe eles de volta para o Brasil. E não tem o governo brasileiro nenhuma relação com o Hamas. Zero relação. E o governo brasileiro considerou sim o ato terrorista. Agora, considerar Hamas um grupo terrorista precisa passar pelo Conselho de Segurança da ONU. Aliás, eu vou deixar o ministro Mauro Vieira explicar sobre isso. Só tem uma coisa que o Mauro Vieira não falou, que foi que Hamas chega ao poder, em parte,
ajudado pelo governo de Israel, que permite que mantimentos cheguem através do Irã para Hamas, não bloqueia, e que isso se tornou política oficial de Israel, fortalecer Hamas, para depois bombardear com a justificativa de que está atacando Hamas. Entendeu? Isso daí já foi descoberto. E o Mauro Vieira não quis entrar nessa parte da polêmica. Então, a ascensão de Hamas acontece em grande medida porque Hamas tem mantimentos, tem coisas, dá para as pessoas, e aí as pessoas desesperadas, empobrecidas, sem ter para onde ir, presas naquele lugar lá, acabam muitas vezes apoiando a mão que ajuda, né? Enfim, é isso que explica, mas vamos seguir. Todos os países que têm contatos diretos. Então não houve de forma alguma um contato imediato. O Brasil não tem, eu só queria acrescentar uma coisa, nenhuma dificuldade em declarar quem quer que seja terrorista ou não, só que nós só fazemos isso quando o Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução considerando uma entidade, um órgão, uma pessoa, um terrorista. Isso nunca aconteceu com relação ao Hamas. Nunca houve uma resolução. Há outras com relação ao Daesh, ao Estado Islâmico e ao Shabab. Percebeu? Não teve uma resolução do Conselho de Segurança. E vale a pena dizer uma coisa. Essa não é uma política do governo Lula. Essa é uma política desenvolvida pelo Itamaraty e pela diplomacia brasileira e por governos anteriores há muito, muito tempo atrás. Não foi inventada pelo governo Lula essa política. Vale a pena destacar isso. Mas enfim, vamos seguir. E há outro que é dos Houthis que atacam. Perdão? E os Houthis que atuam no Iêmen, enfim, contra esses, havendo resolução do Conselho de Segurança, imediatamente nós consideramos e internalizamos. Da mesma forma que as sanções, quando são aprovadas pelo Conselho de Segurança, nós internalizamos. Por essa razão é que nós nunca internalizamos, que não fazemos sanções, não impomos sanções contra Cuba, contra a Venezuela, porque nunca houve resolução do Conselho de Segurança que aplicasse sanções sobre esses dois países. Excelente a fala dele, porque o povo que diz assim, o Brasil não faz sanções a Cuba e a Venezuela porque os governos brasileiros são simpáticos ao regime cubano e venezuelano. Não é por isso. É porque não existe resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre isso. E as sanções que existem sobre Cuba e sobre Venezuela são ações do imperialismo dos Estados Unidos. Unilaterais, e que os Estados Unidos conseguem, através de chantagem com outros países, fazer com que eles entrem nessas sanções, e assim foi o bloqueio a Cuba. Assim foi o bloqueio a Cuba. Que foi uma atitude para tentar evitar que a ideologia marxista se disseminasse pela América Latina. Que as revoluções socialistas se disseminassem pela América Latina. Foi uma atitude do imperialismo, mas vamos seguir. Quando há sanções, nós automaticamente internalizamos como lei brasileira e aplicamos, então, as sanções. Não é o caso específico desses. Eu teria ainda muito mais assunto, mas vejo que o presidente... Aqui ele já vai passar para um outro assunto da Operação Acolhida, sobre os venezuelanos e tal. Enfim, foi muito boa. Foi muito boa essa fala, né, do ministro Mauro Vieira, e eu acho importante vocês compartilharem para desmontar essa narrativa mentirosa dos bolsonaristas de que o governo petista teria qualquer relação com Hamas, né? E para explicar para as pessoas isso, né? Por que o governo brasileiro não diz que Hamas é uma organização terrorista? Essa é uma tradição do governo brasileiro de seguir as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Né, em relação a considerar uma organização, uma entidade, um grupo, uma pessoa como sendo terrorista. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.